Ele voltou para casa depois de anos, mas tudo parecia diferente. Uma presença inesperada desafiava sua solidão, trazendo consigo mudanças inevitáveis. Entre o peso do passado e a promessa de um futuro, ele se viu diante de um sentimento que acreditava ter perdido para sempre. O destino guardava planos surpreendentes. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. O rangido do portão de ferro ecoou pela propriedade, anunciando a chegada de Antônio Mendes à mansão, que há quase 2 anos não via. O motorista estacionou a limusine preta diante da imponente escadaria de mármore e Antônio hesitou por um momento antes de sair do veículo. Seus olhos, cansados e melancólicos, percorreram a fachada majestosa da casa que um dia fora seu lar, mas que agora mais parecia um mausoléu de lembranças dolorosas. Com um suspiro pesado, ele finalmente saiu do carro, seus passos lentos e relutantes, enquanto subia os degraus. O ar estava impregnado com o perfume das rosas que cercavam a propriedade. Um aroma que antes o encheria de alegria, mas que agora apenas intensificava a dor da ausência. A porta principal se abriu antes que ele pudesse alcançar a maçaneta, revelando Dona Benta, a fiel governanta que cuidava da mansão há décadas. Seu rosto enrugado se iluminou com um sorriso caloroso, mas seus olhos não conseguiam esconder a preocupação. "Bem-vindo de volta, Sr. Antônio", ela disse, sua voz suave e reconfortante. "É bom tê-lo em casa novamente." Antônio assentiu, brevemente incapaz de retribuir o sorriso. "Obrigado, Dona Benta", respondeu sua voz rouca pelo pouco uso. "Espero que tudo esteja em ordem." A governanta hesitou por um momento, seu olhar vacilando. "Sim, senhor, tudo está como o senhor deixou, embora..." Ela fez uma pausa, parecendo escolher as palavras com cuidado. "Tenha havido algumas mudanças na equipe que talvez o senhor queira discutir." Antônio ergueu a mão, interrompendo-a. "Amanhã, Dona Benta. Hoje só quero descansar." Ela assentiu compreensiva. "Claro, senhor. Seu quarto está preparado. Deseja que eu peça para servirem o jantar lá em cima?" "Não será necessário", ele respondeu, já se dirigindo à escadaria. "Não estou com fome." Enquanto subia os degraus, Antônio sentiu o peso dos anos de ausência em cada passo. As paredes, antes decoradas com fotos felizes e obras de arte, vibrantes, agora pareciam despidas e frias. Ele havia ordenado que tudo fosse removido após a partida de Helena, sua esposa. Cada imagem, cada objeto que pudesse lembrá-lo dela, havia sido cuidadosamente embalado e guardado, como se ao esconder as memórias físicas, ele pudesse de alguma forma aplacar a dor da perda. Ao chegar ao corredor do 2º andar, Antônio parou abruptamente. Algo estava diferente. Um perfume suave, mas inegavelmente presente, pairava no ar. Não era o aroma das rosas do jardim, nem o cheiro familiar dos produtos de limpeza que Dona Benta sempre usara. Era algo novo, fresco, quase primaveril. Intrigado e ligeiramente irritado com a mudança não autorizada, ele seguiu para seu quarto. Ao abrir a porta, foi recebido por mais surpresas. As pesadas cortinas de veludo que ele havia mandado instalar para bloquear a luz do sol tinham sido substituídas por tecidos mais leves, em tons suaves de creme. A escuridão que ele tanto desejava manter havia sido dissipada, e a luz do entardecer entrava livremente pela janela, banhando o quarto em um brilho dourado. Seus olhos percorreram o ambiente, notando cada pequena alteração. Os lençóis da cama eram novos, as almofadas haviam sido trocadas e sobre a mesa de cabeceira, Antônio franziu o senho. Um pequeno vaso de cristal continha um buquê de flores silvestres, suas pétalas coloridas contrastando vividamente com a sobriedade do quarto. Ele se aproximou da mesa, tocando suavemente as pétalas com a ponta dos dedos. Quem teria ousado fazer tais mudanças? Certamente não Dona Benta, que sempre respeitara seu desejo de manter as coisas inalteradas. Um movimento no jardim chamou sua atenção. Antônio se aproximou da janela, seus olhos se estreitando ao observar uma figura desconhecida entre os canteiros de rosas. Era uma jovem mulher, vestida com roupas simples e práticas, seus longos cabelos castanhos presos em uma trança descuidada. Ela se movia com graça entre as flores,
suas mãos habilidosas podando e cuidando das plantas com uma familiaridade que o surpreendeu. De repente, como se sentisse que estava sendo observada, a jovem olhou para cima. Seus olhos encontraram os de Antônio, e por um breve momento, o tempo pareceu congelar. Ela sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que iluminou seu rosto, e acenou timidamente. Pego de surpresa, Antônio recuou da janela, seu coração batendo inexplicavelmente mais. Rápido! Quem era aquela mulher e o que ela estava fazendo em seu jardim? As rosas eram o tesouro de Helena, cuidadas pessoalmente por ela durante anos. Ninguém além dela deveria tocá-las. Determinado a obter respostas, Antônio saiu apressadamente do quarto, descendo as escadas com uma energia que não sentia há anos. Encontrou Dona Benta na cozinha, preparando o que parecia ser um chá. Dona Benta, ele chamou, sua voz mais firme do que antes. Quem é aquela mulher no jardim? A governanta. Se virou surpresa com a súbita aparição de Antônio. Ah, o senhor já a viu, ela disse, um leve nervosismo em sua voz. Aquela é Luísa, senhor. Ela foi contratada para cuidar do jardim há alguns meses. Contratada? Antônio repetiu incrédulo. Por quem? Eu não autorizei nenhuma contratação. Dona Benta colocou a chaleira sobre o fogão, ganhando tempo antes de responder. Foi uma decisão do senhor Ricardo, seu advogado. Ele achou que seria melhor manter o jardim em ordem, especialmente as rosas. Disse que a senhora Helena não gostaria de vê-las negligenciadas. A menção do nome de Helena fez Antônio recuar como se tivesse levado um tapa. Ele se apoiou no batente da porta, subitamente sem fôlego. Ricardo não tinha o direito, murmurou, mais para si mesmo do que para Dona Benta. A governanta se aproximou, sua expressão cheia de compaixão. Senhor Antônio, sei que é difícil, mas Luísa tem feito um trabalho maravilhoso. O jardim nunca esteve tão bonito desde... Bem, o senhor sabe. Antônio fechou os olhos, lutando contra a onda de emoções que ameaçava engolfá-lo. Parte dele queria gritar, exigir que a intrusa fosse imediatamente removida de sua propriedade. Mas outra parte, uma parte que ele vinha ignorando há muito tempo, sentia uma curiosidade relutante sobre essa mulher que ousara perturbar seu santuário de luto. Ela mora aqui? Perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada. Dona Benta assentiu. Sim, senhor. No antigo quarto da governanta, no anexo dos fundos. Achamos que seria mais prático considerando o tamanho do jardim e a quantidade de trabalho. Antônio processou a informação em silêncio. A ideia de uma estranha, vivendo em sua propriedade, cuidando das rosas de Helena, mexendo em suas coisas o incomodava profundamente. Mas ao mesmo tempo, ele não podia negar que o jardim, pelo pouco que vira da janela, parecia estar em excelente estado. Muito bem, ele disse por fim, sua voz carregada de resignação. Ela pode ficar, por enquanto, mas quero ser informado de todas as suas atividades e deixe claro que ela não deve alterar nada além do jardim sem minha expressa autorização. Dona Benta pareceu aliviada. Sim, senhor. Farei isso imediatamente. Antônio se virou para sair, mas parou na porta. Sem olhar para trás, ele acrescentou. E Dona Benta, as cortinas do meu quarto. Troque-as de volta para as antigas, por favor. Mas, senhor, a governanta começou hesitante. O médico disse que um pouco de luz solar faria bem para... As cortinas, Dona Benta. Antônio interrompeu, sua voz não deixando espaço para argumentos. E remova aquelas flores da mesa de cabeceira. Sem esperar por uma resposta, ele saiu da cozinha, seus passos ecoando pelos corredores vazios da mansão. Subiu novamente para seu quarto, fechando a porta atrás de si com mais força do que o necessário. Parado no meio do aposento, Antônio se sentiu subitamente exausto. O peso dos anos de luto, a longa viagem de retorno e agora essas inesperadas mudanças em sua rotina cuidadosamente construída. Tudo parecia conspirar para drenar suas últimas reservas de energia. Ele se aproximou novamente da janela, seus olhos involuntariamente buscando a figura da jovem jardineira. Luísa ainda
Estava lá, agora regando delicadamente os arbustos de rosas. Havia uma serenidade em seus movimentos, uma conexão quase palpável com as plantas que ela cuidava. Por um breve momento, Antônio se permitiu imaginar como seria se Helena pudesse ver o jardim agora. Ela ficaria feliz em ver suas amadas rosas, tão bem cuidadas, ou ficaria ressentida por outra pessoa ter assumido seu papel? A pergunta ficou sem resposta, perdida no vazio que a ausência de Helena havia deixado. Antônio fechou as cortinas com um movimento brusco, mergulhando o quarto na escuridão que se tornara sua única companheira nos últimos anos. Enquanto se preparava para dormir, ignorando a bandeja de comida que Dona Benta discretamente deixara do lado de fora de seu quarto, Antônio não podia deixar de pensar na jovem Luísa. Sua presença era como uma pedra lançada em um lago há muito tempo parado, criando ondulações que ameaçavam perturbar a superfície calma de sua existência, cuidadosamente controlada. Deitado na cama, envolto pela escuridão familiar, Antônio se perguntou se havia cometido um erro ao retornar. A mansão, que ele esperava encontrar exatamente como deixara, um santuário imutável dedicado à memória de Helena, mostrava sinais de vida e mudança que ele não estava preparado para enfrentar. Enquanto o sono finalmente o alcançava, Antônio não podia imaginar como a presença dessa jovem estranha em seu jardim estava prestes a abalar os alicerces de seu mundo cuidadosamente construído, desafiando suas convicções mais profundas e talvez oferecendo uma chance inesperada de redenção e recomeço. O sol mal havia surgido no horizonte quando Antônio abriu os olhos, despertado por um som que não ouvia há anos, o canto dos pássaros. Por um momento ficou imóvel, tentando entender por que o silêncio habitual de seu quarto havia sido quebrado. Então a realização o atingiu como um raio. Ele estava de volta à mansão. Sentando-se na cama, Antônio esfregou os olhos, ainda pesados de sono. As cortinas que havia pedido para serem trocadas bloqueavam a maior parte da luz matinal, mas alguns raios teimosos conseguiam se infiltrar pelas frestas, criando padrões dançantes no chão de madeira polida. Com um suspiro resignado, ele se levantou. O relógio na mesa de cabeceira marcava 6h30 da manhã. Em outro tempo, em outra vida, esta teria sido a hora em que Helena o acordaria com um beijo suave, ansiosa para começar seu ritual matinal no jardim. Agora o quarto estava vazio, exceto por suas memórias e arrependimentos. Antônio se vestiu mecanicamente, optando por um terno cinza escuro, como se estivesse se preparando para mais um dia no escritório, e não para uma estadia indefinida em sua própria casa. Ao sair do quarto, foi recebido pelo aroma de café recém-preparado. Dona Benta já estava de pé, mantendo a rotina da casa como sempre fizera. Descendo as escadas, Antônio hesitou por um momento antes de se dirigir à cozinha. Parte dele queria evitar qualquer interação, refugiar-se em seu escritório com uma xícara de café e mergulhar no trabalho que trouxera consigo. Mas uma curiosidade incomum o impelia para a fonte daquele aroma convidativo. Ao entrar na cozinha, no entanto, não foi Dona Benta que encontrou. Parada diante do fogão, mexendo algo em uma panela, estava a jovem que vira no jardim no dia anterior. Luísa, lembrou-se ele sentindo uma mistura de irritação e fascínio involuntário. Ela se virou ao ouvir seus passos e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Bom dia, Sr. Mendes", exclamou sua voz alegre e melodiosa. "Espero que tenha dormido bem. Estou preparando um mingau de aveia com maçã e canela. Aceita uma tigela?" Antônio ficou momentaneamente sem palavras, pego de surpresa pela informalidade e pela oferta inesperada. "Eu prefiro apenas café", conseguiu dizer finalmente, sua voz mais ríspida do que pretendia. O sorriso de Luísa vacilou por um instante, mas ela se recuperou rapidamente. "Claro, sem problemas. Dona Benta mencionou que o senhor gosta do café. Bem forte. Já está pronto, deixe-me servir para o senhor." Antes que Antônio pudesse protestar, ela já estava se movendo pela cozinha com uma familiaridade que o incomodou. Em segundos, uma xícara fumegante de café preto foi colocada diante dele na mesa da cozinha. "Obrigado", ele murmurou, ainda desconfortável com a situação. Tomou um gole do café, surpreso ao constatar que estava exatamente como gostava.
Luísa voltou sua atenção para o fogão, mas continuou falando por cima do ombro. Dona Benta saiu para fazer algumas compras no mercado local. Ela me pediu para garantir que o senhor tivesse um café da manhã decente. Antônio assentiu silenciosamente, observando a jovem enquanto ela se movia pela cozinha. Havia uma graciosidade natural em seus movimentos, uma leveza que contrastava fortemente com a atmosfera sombria que ele se acostumara a associar à mansão. Então, ele começou, tentando manter um tom neutro. Você é a nova jardineira. Luísa se virou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Sim, senhor. Estou aqui há quase 6 meses. Seu jardim é simplesmente maravilhoso. Nunca vi tantas variedades de rosas em um só lugar. A menção às rosas fez Antônio se enrijecer. Minha esposa, ele disse, sua voz baixa e tensa, dedicou anos àquele jardim. O sorriso de Luísa suavizou, adquirindo um toque de compreensão e respeito. Eu sei, senhor. Dona Benta me contou sobre a senhora Helena e seu amor pelas rosas. Tenho feito o possível para honrar seu legado e manter o jardim exatamente como ela o deixou. Antônio sentiu uma pontada de emoção que não conseguiu nomear. Gratidão, ressentimento. Era difícil dizer. Você parece jovem para uma jardineira, experiente, observou tentando mudar de assunto. Luísa riu suavemente. Tenho 28 anos, Sr. Mendes, e cresci em uma fazenda. Cuidar de plantas está no meu sangue. Mas confesso que ainda estou aprendendo todos os dias, especialmente com as rosas. Elas são flores fascinantes, cheias de personalidade. Havia algo na maneira como ela falava das flores, com tanto carinho e respeito, que lembrava Antônio de Helena. Por um momento ele quase se permitiu sorrir, mas a dor da lembrança o trouxe de volta à realidade. Bem, ele disse, levantando-se abruptamente, agradeço pelo café. Estarei no meu escritório se Dona Benta precisar de mim. Luísa pareceu um pouco desapontada com sua partida repentina, mas assentiu educadamente. Claro, Sr. Mendes. Se precisar de algo é só chamar. Antônio saiu da cozinha a passos largos, sentindo-se estranhamente agitado. A presença de Luísa, sua alegria e vitalidade, eram como um intruso em seu mundo cuidadosamente construído de luto e isolamento. Refugiando-se em seu escritório, Antônio tentou se concentrar nos documentos que trouxera consigo. Relatórios, financeiros, contratos, planilhas, o tipo de trabalho que costumava absorvê-lo completamente. Mas hoje, sua mente insistia em vagar. Através da janela do escritório, ele tinha uma visão parcial do jardim. De tempos em tempos, captava vislumbres de Luísa movendo-se entre os canteiros, seu rosto sereno enquanto trabalhava. Era perturbador como ela parecia perfeitamente à vontade ali, como se sempre tivesse feito parte daquele cenário. As horas passaram e Antônio se viu cada vez mais distraído. Seus olhos continuavam a ser atraídos para a janela, para o jardim que por tanto tempo ele evitara olhar. As rosas estavam em plena floração, suas cores vibrantes contrastando com o verde exuberante das folhagens. Era uma visão que simultaneamente o consolava e o atormentava. Por volta do meio-dia, uma batida suave na porta o arrancou de seus pensamentos. Entre, ele chamou, esperando ver Dona Benta. Para sua surpresa, foi Luísa quem entrou, carregando uma bandeja. Desculpe incomodá-lo, Sr. Mendes. Ela disse, seu tom respeitoso, mas não subserviente. Dona Benta ainda não voltou, então tomei a liberdade de preparar um almoço leve para o senhor. Antes que Antônio pudesse protestar, ela já estava colocando a bandeja sobre uma mesa lateral. O aroma de uma sopa caseira preencheu o ambiente, fazendo seu estômago reagir involuntariamente. Não era necessário, ele disse, mas sua voz soou menos firme do que pretendia. Luísa sorriu gentilmente. Eu sei, mas achei que o senhor poderia estar com fome. É uma sopa de legumes com um pouco de frango. Nada muito pesado. Ela fez uma pausa, como se estivesse considerando suas próximas palavras. Senhor Mendes, espero não estar sendo atrevida, mas o jardim está particularmente bonito hoje.
As rosas vermelhas perto do gazebo estão começando a desabrochar. Pensei que o senhor gostaria de saber. Antônio sentiu seu coração apertar. Aquelas eram as rosas favoritas de Helena, uma variedade rara que ela cultivava com especial carinho. Obrigado pela informação, ele conseguiu dizer, sua voz rouca de emoção contida. Luísa pareceu perceber seu desconforto. Bem, vou deixá-lo em paz agora. Se precisar de algo, estarei no jardim. Com um último sorriso gentil, ela se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinho novamente, Antônio se viu diante de um dilema. Parte dele queria ignorar a sopa, ignorar as rosas, ignorar tudo que pudesse perturbar o equilíbrio precário que havia construído para si mesmo. Mas outra parte, uma parte que ele pensava ter enterrado junto com Helena, sentia uma curiosidade dolorosa. Após vários minutos de debate interno, ele se levantou lentamente de sua cadeira. Com passos hesitantes, aproximou-se da janela que dava para o gazebo. De lá podia ver claramente o canteiro de rosas vermelhas que Luísa mencionara. A visão o atingiu como um soco no estômago. As rosas estavam, de fato, magníficas. Seus botões começavam a se abrir, revelando pétalas de um vermelho profundo e aveludado. Eram exatamente como Helena as descrevia, como gotas de paixão congeladas no tempo. Sem perceber, Antônio se viu pressionando a mão contra o vidro da janela, como se pudesse, de alguma forma, alcançar aquelas flores através do vidro e do tempo. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, a primeira que se permitia derramar em meses. Naquele momento, observando o jardim que tanto evitara, Antônio sentiu algo se mexer dentro dele. Não era exatamente dor, nem exatamente alívio. Era algo mais complexo, uma mistura de saudade, gratidão e, surpreendentemente, uma pitada de esperança. Com um suspiro profundo, ele se afastou da janela e voltou para sua mesa. Seus olhos caíram sobre a bandeja que Luísa havia trazido. O aroma da sopa ainda pairava no ar, convidativo. Depois de um momento de hesitação, Antônio puxou a bandeja para mais perto. Enquanto saboreava a primeira colherada da sopa, surpreendentemente saborosa, ele se pegou pensando que talvez, apenas talvez, algumas mudanças não fossem tão ruins assim. O resto da tarde passou em um borrão de trabalho e reflexões intermitentes. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Antônio se viu novamente diante da janela, seus olhos involuntariamente buscando a figura de Luísa no jardim. Ela estava lá, como esperava, recolhendo suas ferramentas e preparando-se para encerrar o dia. Havia algo na maneira como ela se movia, com tanto cuidado e reverência pelo espaço ao seu redor, que tocou algo profundo dentro dele. Naquela noite, ao se preparar para dormir, Antônio se pegou pensando não apenas no passado, como era seu hábito, mas também no presente e, surpreendentemente, no futuro. O retorno à mansão, que ele temera tanto, começava a se revelar como algo mais do que apenas um mergulho doloroso nas memórias. Enquanto o sono o envolvia, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez amanhã ele pudesse dar uma volta no jardim, apenas uma rápida caminhada, para ver de perto o trabalho que Luísa havia feito. Era um pensamento assustador, mas também estranhamente reconfortante. Com essa resolução incerta em mente, Antônio adormeceu, seu sono mais tranquilo do que havia sido em muito tempo. Lá fora, sob o céu estrelado, as rosas continuavam a desabrochar, silenciosas testemunhas de um novo capítulo que começava a se desenrolar na mansão das rosas. O amanhecer trouxe consigo uma névoa suave que pairava sobre o jardim da mansão das rosas, envolvendo as flores em um abraço etéreo. Antônio observava pela janela de seu quarto, as mãos apertadas nas costas, o corpo tenso com a antecipação da decisão que tomara na noite anterior. Hoje, ele iria ao jardim. Vestiu-se com cuidado, optando por roupas mais casuais do que seu habitual terno, uma camisa de botões azul clara e calças caqui. Ao se olhar no espelho, notou como parecia fora de lugar em suas próprias roupas, como se estivesse se preparando para uma expedição a terras desconhecidas,
e não para uma simples caminhada em seu próprio quintal. Desceu as escadas lentamente, cada passo ecoando na quietude da manhã. A casa parecia diferente nessa hora, menos opressiva, como se também estivesse despertando de um longo sono. Ao chegar à cozinha, encontrou Dona Benta preparando o café da manhã. "Bom dia, Sr. Antônio." Ela cumprimentou, surpresa evidente em sua voz. Não era comum vê-lo tão cedo, muito menos fora de seu quarto ou escritório. "Bom dia, Dona Benta." Ele respondeu, sua voz um pouco rouca. "Eu pensei em tomar café no terraço hoje." A governanta quase deixou cair a xícara que segurava. "No terraço? Mas o senhor não... Quero dizer, claro, vou preparar tudo imediatamente." Antônio assentiu, grato pela discrição de Dona Benta. Ele sabia que seu comportamento nos últimos anos havia sido no mínimo errático e apreciava a maneira como ela se adaptava sem questionar. Minutos depois ele se encontrava sentado à mesa do terraço, uma xícara de café fumegante à sua frente e uma vista panorâmica do jardim se estendendo diante de seus olhos. A névoa começava a se dissipar, revelando gradualmente a beleza vibrante das flores. Foi então que a viu. Luísa emergia da bruma como uma aparição, carregando um regador e cantarolando suavemente. Ela ainda não o havia notado, absorta em sua tarefa matinal. Antônio observou fascinado a maneira como ela se movia entre as plantas, tocando-as com gentileza, como se cada uma fosse uma velha amiga. Subitamente, ela olhou em sua direção e parou, surpresa estampada em seu rosto. Por um momento ficaram assim, olhando um para o outro através da distância que os separava. Então, lentamente, um sorriso iluminou o rosto de Luísa e ela acenou, um gesto simples, mas cheio de calor. Sem pensar, Antônio se viu retribuindo o aceno. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas para ele parecia um salto gigantesco. "Bom dia, Sr. Mendes!" Luísa chamou, sua voz carregando facilmente através do ar fresco da manhã. "O senhor escolheu um ótimo dia para apreciar o jardim. As glicínias estão particularmente bonitas hoje." Antônio sentiu um nó na garganta. As glicínias haviam sido plantadas por Helena no primeiro ano de seu casamento. "Eu notei", ele conseguiu responder, sua voz mais suave do que pretendia. Luísa pareceu sentir sua emoção. Com tato, ela mudou de assunto. "Se o senhor quiser dar uma volta mais tarde, ficarei feliz em mostrar algumas das novas variedades que plantamos recentemente. Claro, apenas se estiver interessado." A oferta pegou Antônio de surpresa. Parte dele queria recusar imediatamente, retrair-se para a segurança de seu isolamento. Mas outra parte, uma parte que vinha crescendo silenciosamente desde sua chegada, ansiava por aceitar. "Talvez", ele respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo. "Verei como está minha agenda." O sorriso de Luísa se alargou. "Claro, sem pressão. Estarei por aqui se decidir vir." Com um último aceno, ela voltou ao seu trabalho, deixando Antônio com seus pensamentos e a vista do jardim que lentamente despertava para a vida. As horas seguintes passaram em um borrão de indecisão para Antônio. Ele tentou se concentrar no trabalho, revisando contratos e respondendo a e-mails, mas seus olhos continuavam a se desviar para a janela, para o jardim onde Luísa trabalhava diligentemente. Por volta do meio-dia, ele não aguentava mais. Com um suspiro resignado, levantou-se de sua escrivaninha e dirigiu-se à porta dos fundos. Suas mãos tremiam levemente ao girar a maçaneta. O primeiro passo no jardim foi como mergulhar em outro mundo. O aroma das flores o envolveu imediatamente, trazendo consigo uma enxurrada de memórias. Por um momento, Antônio ficou paralisado, quase sufocado pela intensidade das emoções que o assaltaram. "Sr. Mendes", a voz suave de Luísa o trouxe de volta à realidade. Ela estava a poucos metros de distância, um olhar de preocupação em seu rosto. "O senhor está bem?" Antônio respirou fundo, tentando se recompor. "Sim, faz muito tempo desde que estive aqui fora." Luísa assentiu compreensivamente. "Entendo. Quer que eu o acompanhe ou prefere explorar sozinho?" Ele hesitou. A ideia de caminhar sozinho pelo jardim, enfrentando cada lembrança sem filtro, era assustadora. Mas a alternativa
Se não for incômodo, ele se ouviu dizendo, gostaria que você me mostrasse as mudanças que fez. O rosto de Luísa se iluminou. Seria um prazer, Sr. Mendes. Por onde gostaria de começar? Antônio olhou ao redor, seus olhos pousando em um canteiro familiar. As rosas, ele disse suavemente. Vamos começar pelas rosas de Helena. Luísa assentiu, compreendendo a importância do momento. Com gentileza, ela guiou Antônio pelo caminho de pedras até o canteiro principal de rosas. À medida que se aproximavam, o aroma se intensificava, envolvendo-os em uma nuvem de fragrância doce e nostálgica. Estas são as rosa gálica, Luísa explicou, sua voz cheia de respeito. Encontrei anotações da senhora Helena sobre elas. Ela as chamava de as damas do jardim. Antônio sentiu um aperto no peito. Sim, ela adorava a história por trás delas. Dizia que eram rosas que tinham testemunhado séculos de amor e perda. Luísa sorriu suavemente. Ela tinha razão. Essas rosas têm uma história fascinante. Sabia que elas foram cultivadas nos jardins de Joséphine Bonaparte? Imagino quantos segredos elas guardaram ao longo dos anos. Enquanto caminhavam pelo jardim, Luísa compartilhava histórias e curiosidades sobre cada variedade de rosa, entrelaçando habilmente informações botânicas com anedotas pessoais. Antônio se viu absorvido, não apenas pelas informações, mas pela paixão evidente na voz da jovem jardineira. Chegaram a um pequeno canteiro circular, onde rosas de um vermelho profundo floresciam exuberantes. Antônio parou abruptamente, reconhecendo-as imediatamente. As Falstaff, ele murmurou estendendo a mão para tocar suavemente uma pétala. As favoritas de Helena. Luísa ficou em silêncio por um momento, respeitando a emoção evidente de Antônio. Então, suavemente, ela disse, elas são realmente especiais. Têm um aroma incrível, quase como uma mistura de frutas maduras e vinho tinto. A senhora Helena tinha um gosto impecável. Antônio assentiu, incapaz de falar. Memórias inundaram sua mente. Helena sorrindo entre as rosas, seu cabelo brilhando ao sol, o som de sua risada ecoando pelo jardim. Por um momento a dor da perda foi quase insuportável. Mas então algo inesperado aconteceu. Misturado à dor, Antônio sentiu um calor crescente em seu peito. Era gratidão. Gratidão por esses momentos preciosos que teve com Helena. Gratidão por essas rosas que ainda floresciam, mantendo viva uma parte dela. Obrigado, ele disse finalmente, sua voz rouca de emoção. Por cuidar delas também. Luísa sorriu gentilmente. É uma honra, Sr. Mendes. Cada rosa aqui conta uma história, e estou grata por poder ajudar a preservá-las. Continuaram a caminhada, Antônio agora mais relaxado, ocasionalmente fazendo perguntas ou compartilhando uma memória. Chegaram a uma área que ele não reconheceu imediatamente. Esta é uma adição mais recente, Luísa explicou. São rosas trepadeiras que plantei ao longo deste arco. Pensei que seria uma bela maneira de emoldurar a vista para o lago. Antônio olhou para o arco coberto de rosas brancas e cor-de-rosa, formando um túnel florido que levava a uma vista deslumbrante do pequeno lago da propriedade. Era lindo e, surpreendentemente, não doía olhar para essa nova adição. Pelo contrário, havia algo reconfortante em ver o jardim evoluir, crescer. É muito bonito, ele admitiu. Helena teria adorado. Luísa sorriu, um brilho de satisfação em seus olhos. Fico feliz que aprove, Sr. Mendes. Tentei manter o espírito original do jardim em todas as mudanças que fiz. Enquanto retornavam à casa, Antônio se sentia exausto, mas de uma maneira que não experimentava há anos. Não era o cansaço pesado da depressão, mas uma fadiga quase satisfatória. Obrigado pelo tour, Luísa, ele disse quando chegaram à porta dos fundos. Foi esclarecedor. O prazer foi meu, Sr. Mendes, ela respondeu com sinceridade. Se quiser, posso lhe mostrar mais outro dia. Há muito mais para ver. Antônio hesitou por um momento, então assentiu. Sim, eu gostaria disso. Naquela noite, deitado em sua cama, Antônio refletiu sobre o dia. A dor da perda de Helena ainda estava lá,
uma presença constante em seu coração. Mas agora, misturada a essa dor, havia algo mais, uma centelha de vida, possibilidade. Ele não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se curioso para descobrir. Enquanto o sono o envolvia, Antônio se pegou pensando nas rosas, em Helena e na jovem jardineira cujo sorriso parecia tão em sintonia com a beleza do jardim. O perfume das rosas flutuava pela janela entreaberta, embalando-o em um sono tranquilo, repleto de sonhos coloridos e fragrantes. E em algum lugar, no fundo de sua mente, uma pequena semente de esperança começava a brotar. Os dias que se seguiram à caminhada de Antônio pelo jardim trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, à atmosfera da mansão das rosas. O silêncio opressivo que antes dominava os corredores começou a se dissipar, substituído por uma quietude mais confortável, pontuada ocasionalmente pelo som distante de passos no cascalho do jardim ou o tilintar de ferramentas de jardinagem. Antônio, embora ainda reservado, já não se isolava completamente em seu escritório. Suas refeições, antes tomadas solitariamente em seu quarto, agora aconteciam com mais frequência no terraço, seus olhos invariavelmente vagando pelo jardim enquanto comia. Numa manhã particularmente ensolarada, cerca de uma semana após sua primeira incursão ao jardim, Antônio se viu novamente no terraço, uma xícara de café nas mãos observando Luísa trabalhar. Ela estava podando algumas roseiras, seu rosto concentrado na tarefa, completamente alheia ao olhar atento do dono da casa. Foi nesse momento que Dona Benta apareceu, carregando uma bandeja com o café da manhã. "O senhor parece melhor, senhor Antônio", ela comentou suavemente enquanto arrumava a mesa. Antônio desviou o olhar do jardim, surpreso pela observação. "Como assim, Dona Benta?" A governanta sorriu gentilmente. "Bem, o senhor tem saído mais do quarto, está comendo melhor, e seus olhos parecem menos tristes, se me permite dizer." Antônio ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras de Dona Benta. Era verdade que ele se sentia diferente, embora não soubesse exatamente como definir essa mudança. "Talvez seja o ar fresco", ele disse finalmente, sua voz baixa. Dona Benta assentiu, seu olhar se dirigindo para o jardim onde Luísa agora regava algumas plantas. "Ou talvez seja a companhia", ela sugeriu delicadamente. Antes que Antônio pudesse responder, um grito de surpresa vindo do jardim chamou a atenção de ambos. Luísa havia tropeçado em uma mangueira de jardim, derrubando o regador e encharcando completamente suas roupas. Sem pensar, Antônio se levantou, pronto para ir ajudá-la. Parou abruptamente ao perceber o que estava fazendo, surpreendido por seu próprio impulso. Dona Benta, notando sua hesitação, interveio rapidamente. "Vou buscar algumas toalhas para a menina Luísa", ela disse, já se dirigindo para dentro da casa. "Talvez o senhor pudesse verificar se ela está bem?" Antônio hesitou por um momento, então assentiu lentamente. Com passos cautelosos, ele desceu os degraus do terraço em direção ao jardim, aproximando-se de Luísa, que agora ria de sua própria desventura. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz carregando uma preocupação que o surpreendeu. Luísa olhou para cima, seus olhos se arregalando ligeiramente ao ver Antônio tão perto. "Oh, Sr. Mendes, estou bem, só um pouco. Encharcada", ela respondeu ainda rindo. "Acho que as rosas decidiram me dar um banho extra hoje." Antônio sentiu os cantos de sua boca se curvarem involuntariamente. Não era exatamente um sorriso, mas era o mais próximo que chegara de um em muito tempo. "Parece que sim", ele concordou, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Luísa aceitou sua ajuda, seu toque leve e quente contra a pele de Antônio. Por um breve momento ficaram assim, mãos unidas, olhares se encontrando. Havia algo naquele instante, uma conexão que nenhum dos dois esperava. O momento foi quebrado pela chegada de Dona Benta com as toalhas. "Aqui, querida", ela disse, entregando-as a Luísa. "Por que não vai se secar e trocar de roupa? Tenho certeza que o Sr. Antônio não se importará se você tirar uma pequena pausa."
Luísa corou levemente, soltando a mão de Antônio. Obrigada, Dona Benta. E obrigada, Sr. Mendes, pela ajuda. Voltarei ao trabalho assim que me trocar. Antônio assentiu, subitamente consciente de que ainda estava no jardim, mais perto das rosas do que estivera em anos. O aroma das flores o envolveu, trazendo consigo uma onda de lembranças, algumas dolorosas, outras surpreendentemente doces. Não há pressa, ele se ouviu dizendo. O jardim, ele pode esperar. Luísa sorriu, grata, antes de se retirar para trocar de roupa. Antônio ficou ali, em meio às rosas, sentindo o sol em seu rosto e o cheiro da terra úmida sob seus pés. Era uma sensação estranhamente reconfortante. O senhor quer voltar para o terraço? Dona Benta perguntou suavemente. Antônio considerou por um momento, então balançou a cabeça. Não, acho que vou ficar aqui por mais um tempo. Se não se importa, poderia trazer meu café? A surpresa no rosto de Dona Benta foi rapidamente substituída por um sorriso caloroso. Claro, senhor Antônio, voltarei em um instante. Sozinho no Minuseatunse jardim, Antônio se permitiu realmente olhar ao seu redor pela primeira vez. As rosas estavam magníficas, é claro, mas havia também outras flores que ele não reconhecia imediatamente. Cores vibrantes e formas diversas se misturavam harmoniosamente, criando um quadro vivo de beleza natural. Seus olhos pousaram em um pequeno banco de madeira escondido entre dois arbustos de rosas. Com um sobressalto reconheceu-o. Era o banco onde ele e Helena costumavam se sentar nas tardes de domingo, planejando o futuro ou simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Com passos hesitantes, Antônio se aproximou do banco. Passou, a mão sobre a superfície de madeira, sentindo as ranhuras familiares sob seus dedos. Lentamente ele se sentou, deixando as memórias o envolverem. Foi assim que Luísa o encontrou alguns minutos depois, quando retornou ao jardim. Ela parou a alguns metros de distância, insegura se deveria se aproximar ou dar-lhe privacidade. Antônio, percebendo sua presença, olhou para cima. Seus olhos se encontraram, e por um momento, nenhum dos dois soube o que dizer. Este era o lugar favorito dela, Antônio disse finalmente, sua voz suave. Helena adorava sentar aqui e observar as abelhas nas flores. Luísa se aproximou cautelosamente, como se temesse perturbar a paz do momento. É um lugar lindo, ela comentou. Posso me sentar? Antônio hesitou por um segundo. Então assentiu, movendo-se ligeiramente para dar espaço a ela no banco. Por alguns minutos, ficaram sentados em silêncio, observando o jardim. O zumbido das abelhas e o ocasional canto de um pássaro eram os únicos sons que quebravam a quietude. Sabe, Luísa começou hesitantemente. Quando comecei a trabalhar aqui, senti como se o jardim estivesse triste. As flores estavam lá, é claro, mas faltava algo. Vida, talvez. Ela fez uma pausa olhando para Antônio. Mas nos últimos dias, é como se algo tivesse mudado. As cores parecem mais vibrantes, o ar mais leve. Antônio absorveu suas palavras, sentindo uma mistura complexa de emoções. Talvez o jardim estivesse apenas esperando, ele disse baixinho, quase para si mesmo. Esperando o quê? Luísa perguntou gentilmente. Antônio olhou para ela. Realmente olhou, pela primeira vez desde que ela chegara à mansão. Viu não apenas a jovem jardineira, mas uma mulher com profundidade, compaixão e uma compreensão que ia além de suas palavras. Esperando que alguém o visse novamente, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Que alguém se importasse. Luísa sorriu suavemente, seus olhos brilhando com compreensão. Os jardins são assim, Sr. Mendes. Eles refletem o amor e o cuidado que recebem, e às vezes eles têm o poder de curar aqueles que cuidam deles. Naquele momento, sentado no banco que guardava tantas memórias, ao lado de uma mulher que trouxera vida não apenas ao jardim, mas à própria mansão, Antônio sentiu algo dentro dele se soltar. Não era o fim de sua dor, nem o esquecimento de Helena. Era talvez o início de algo novo, uma aceitação, uma abertura para possibilidades que ele pensara estarem para sempre fora de seu alcance.
Luísa, ele disse, sua voz mais firme do que estivera em anos, gostaria de me contar mais sobre as mudanças que fez no jardim? Acho que gostaria de aprender. O sorriso de Luísa se alargou, iluminando todo o seu rosto. Seria um prazer, Sr. Mendes. Por onde gostaria de começar? E assim, naquela manhã ensolarada, entre rosas e memórias, Antônio deu outro passo em direção à vida. Enquanto Luísa falava animadamente sobre diferentes espécies de flores e técnicas de jardinagem, ele se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, sentir a esperança de um novo começo. O jardim ao redor deles parecia vibrar com uma energia renovada, como se celebrasse silenciosamente esta pequena, mas significativa vitória. E em algum lugar, talvez não tão distante quanto se poderia pensar, o espírito de Helena sorria, satisfeito por ver que o amor, assim como as rosas, tinha o poder de florescer mesmo nos solos mais improváveis. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas notável, à Mansão das Rosas. O silêncio que antes reinava absoluto foi aos poucos dando lugar a uma sinfonia suave de vida. O tilintar de ferramentas de jardinagem, o ocasional riso de Luísa ecoando pelo jardim e, para surpresa de todos, a voz de Antônio cada vez mais presente nas conversas cotidianas. Uma rotina inesperada começou a se formar. Todas as manhãs, após o café, Antônio se juntava a Luísa no jardim. No início, ele apenas observava, fazendo perguntas ocasionais sobre as diferentes espécies de flores ou técnicas de cultivo. Mas, gradualmente, incentivado pela paciência e entusiasmo de Luísa, ele começou a participar mais ativamente. Em uma manhã particularmente agradável, Antônio se encontrava de joelhos ao lado de Luísa, as mãos enluvadas, afundadas na terra, rica do jardim. Eles estavam plantando uma nova variedade de rosas, uma que Luísa havia escolhido especialmente para aquela seção do jardim. Estas são chamadas de lembranças de verão, Luísa explicou gentilmente colocando uma muda no buraco que Antônio havia cavado. Elas têm um aroma maravilhoso e florescem em um tom de rosa suave, quase como o pôr do sol. Antônio assentiu, absorvendo a informação. Suas mãos moviam-se com cuidado, cobrindo as raízes da planta com terra. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Ele estava, literalmente, plantando algo novo em um jardim que por tanto tempo havia sido apenas um memorial do passado. Helena teria adorado essas, ele comentou suavemente, um sorriso melancólico, brincando em seus lábios. Ela sempre dizia que um jardim precisa de constante renovação para se manter vivo. Luísa olhou para ele, seus olhos cheios de compreensão. Sua esposa era uma mulher sábia, ela disse. E ela estava certa. Um jardim, assim como a vida, precisa de mudanças e novos começos para florescer plenamente. Antônio parou por um momento, refletindo sobre as palavras de Luísa. Sabe, ele começou, sua voz carregada de emoção. Por muito tempo pensei que manter tudo exatamente como Helena havia deixado era a maneira de honrar sua memória. Mas agora percebo que talvez a verdadeira homenagem seja continuar cuidando e fazendo o jardim crescer. Luísa sorriu gentilmente, colocando uma mão sobre o braço de Antônio em um gesto de conforto. Tenho certeza de que é exatamente isso que ela gostaria. Cada nova flor, cada novo arbusto, é uma celebração do amor que ela tinha por este lugar. Naquele momento, algo mudou sutilmente entre eles. O toque de Luísa, embora inocente, enviou uma onda de calor através de Antônio. Seus olhares se encontraram, e por um instante, o tempo pareceu parar. Havia uma conexão ali, uma compreensão mútua que ia além das palavras. O momento foi quebrado pelo som de Dona Benta chamando do terraço. Senhor Antônio, telefone para o senhor. É o senhor Ricardo, seu advogado. Antônio piscou, como se saindo de um transe. Ah, sim, obrigado, Dona Benta, já estou indo. Já estou. Ele se levantou limpando as mãos enluvadas na calça. Desculpe, Luísa, devo atender isso. Luísa assentiu sorrindo. Claro, Sr. Mendes. Continuarei com o plantio. Talvez possamos terminar juntos mais tarde.
Eu gostaria disso, Antônio, respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Enquanto caminhava de volta à casa, Antônio se pegou refletindo sobre a mudança em sua vida nas últimas semanas. A dor da perda de Helena ainda estava lá, é claro. Ele duvidava que algum dia desaparecesse completamente. Mas agora, misturada a essa dor, havia uma sensação crescente de vida, de possibilidade. A conversa com Ricardo foi breve, mas significativa. O advogado estava ligando para informar sobre alguns investimentos que estavam rendendo bem e para perguntar se Antônio gostaria de considerar algumas novas oportunidades de negócios. Na verdade, Ricardo, Antônio se ouviu dizendo, tenho pensado em fazer algumas mudanças. Lembra-se daquela ideia que Helena teve anos atrás sobre transformar parte da propriedade em um jardim botânico aberto ao público? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, claro, Ricardo respondeu, a surpresa evidente em sua voz. Mas pensei que você tivesse descartado essa ideia após... Bem, você sabe. Antônio respirou fundo. Eu sei, mas acho que está na hora de reconsiderar. Helena sempre quis compartilhar a beleza deste lugar com os outros. Talvez seja a hora de realizar esse sonho dela. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Ricardo prometendo pesquisar os detalhes legais e logísticos do projeto. Quando Antônio desligou o telefone, sentiu uma mistura de ansiedade e excitação que não experimentava há anos. Retornando ao jardim, encontrou Luísa ainda trabalhando nas novas mudas de rosa. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, um sorriso iluminando seu rosto. Está tudo bem, Sr. Mendes? Ela perguntou, notando algo diferente em sua expressão. Antônio assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Sim, está. Na verdade, Luísa, há algo que eu gostaria de discutir com você. Uma ideia que tive, ou melhor, uma ideia que Helena teve há muito tempo e que acho que está na hora de realizar. Enquanto Antônio explicava o conceito do jardim botânico, os olhos de Luísa se arregalaram de excitação. Isso é maravilhoso, Sr. Mendes, ela exclamou. Imagino quantas pessoas poderão se beneficiar da beleza deste lugar. E que homenagem linda para a memória da Sra. Helena. Pensei que você gostaria da ideia, Antônio disse, sentindo-se cada vez mais confiante em sua decisão. Na verdade, Luísa, eu estava esperando que você pudesse me ajudar com isso. Seu conhecimento e paixão por este jardim seriam inestimáveis para o projeto. Luísa ficou momentaneamente sem palavras, emocionada pela confiança que Antônio estava depositando nela. Eu ficaria honrada, Sr. Mendes, verdadeiramente honrada. Naquele momento, observando o entusiasmo no rosto de Luísa e sentindo a própria excitação crescer dentro de si, Antônio percebeu que estava dando mais do que apenas um novo propósito ao jardim. Ele estava dando um novo propósito a si mesmo. O restante da tarde foi passado em uma animada discussão sobre possibilidades para o jardim botânico. Ideias fluíam livremente entre Antônio e Luísa, cada um alimentando o entusiasmo do outro. Falaram sobre novas espécies que poderiam ser introduzidas, áreas educativas para escolas, até mesmo a possibilidade de um pequeno café com vista para o lago. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Antônio e Luísa se encontraram novamente, sentados no banco favorito de Helena, exaustos, mas exultantes. Sabe, Sr. Mendes, Luísa disse suavemente, olhando para o jardim banhado pela luz dourada. Do entardecer, acho que a Sra. Helena estaria muito orgulhosa do senhor hoje. Antônio sentiu um nó na garganta, emocionado pelas palavras de Luísa. Obrigado, ele conseguiu dizer. Eu espero que sim. Houve um momento de silêncio confortável entre eles, quebrado apenas pelo canto dos pássaros se recolhendo. Para a noite. Luísa, Antônio disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Quero que você saiba o quanto aprecio tudo o que fez aqui. Não apenas pelo jardim, mas por mim também. Você trouxe vida de volta a este lugar, de uma maneira que eu não achava ser possível. Luísa olhou para ele, seus olhos brilhando com emoção. Foi um prazer, Sr. Mendes. Verdadeiramente.
Este jardim, esta casa, há algo especial aqui. Estou apenas feliz por poder fazer parte disso. Seus olhares se encontraram, e mais uma vez aquela conexão inefável entre eles se fez presente. Era algo novo e ao mesmo tempo familiar, assustador e ainda assim reconfortante. Quando finalmente se levantaram para voltar a casa, algo havia mudado sutilmente. Não era apenas o jardim ou os planos para o futuro. Era algo entre eles, uma semente de possibilidade que havia sido plantada, tão promissora quanto as novas rosas que haviam cultivado juntos naquela manhã. Enquanto caminhavam lado a lado, pelos caminhos do jardim, o perfume das rosas pairando no ar da noite, Antônio se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, olhar não apenas para o passado com saudade, mas para o futuro com esperança. E ao seu lado, Luísa sorria, seu coração cheio de uma alegria que ela ainda não ousava nomear. O jardim ao redor deles parecia vibrar com uma energia renovada, como se soubesse que estava prestes a se tornar o cenário de uma nova história, uma história de renascimento, de segundas chances e talvez, apenas talvez, de um novo amor florescendo entre as rosas. Os meses que se seguiram trouxeram uma transformação notável à Mansão das Rosas. O projeto do Jardim Botânico, inicialmente apenas uma ideia nostálgica, rapidamente ganhou vida sob o cuidado dedicado de Antônio e Luísa. A propriedade, antes silenciosa e melancólica, agora zumbia com a atividade de arquitetos paisagistas, construtores e, é claro, uma equipe expandida de jardineiros. Antônio, para surpresa de todos que o conheciam, mergulhou de cabeça no projeto. Suas manhãs, antes passadas em isolamento em seu escritório, agora eram preenchidas com reuniões animadas, discussões sobre design de jardins e longas caminhadas pela propriedade com Luísa, planejando cada detalhe do novo empreendimento. Em uma dessas manhãs, Antônio e Luísa estavam inspecionando o progresso da nova estufa de orquídeas, uma adição que prometia ser o destaque do jardim botânico. O sol de outono filtrava-se através do vidro recém-instalado, criando um caleidoscópio de luz e sombra sobre as plantas delicadas. É incrível como tudo está tomando forma tão rapidamente, Luísa comentou, seu rosto iluminado de entusiasmo. Mal posso esperar para ver todas essas orquídeas em plena floração. Antônio assentiu, um sorriso suave em seus lábios. É verdade, às vezes tenho que me beliscar para acreditar que tudo isso está realmente acontecendo. Luísa olhou. Para ele, uma expressão curiosa em seu rosto. Arrependimentos? Não, Antônio respondeu rapidamente, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. Na verdade, é exatamente o oposto. Pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo de verdade. O olhar que trocaram naquele momento estava carregado de uma emoção que nenhum dos dois estava completamente pronto para nomear. Havia uma compreensão mútua, um reconhecimento silencioso de quanto haviam crescido juntos nos últimos meses. O momento foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Ricardo, o advogado de Antônio, entrou na estufa, um sorriso largo em seu rosto. Antônio, meu amigo, ele exclamou, estendendo a mão para um aperto caloroso. O lugar está ficando magnífico, mal posso acreditar na transformação. Antônio retribuiu o aperto de mão, genuinamente feliz em ver seu velho amigo. Ricardo, que bom que pôde vir. Deixe-me apresentá-lo. Esta é Luísa, nossa jardineira-chefe e a verdadeiramente por trás de toda esta beleza. Luísa corou levemente com o elogio, estendendo a mão para Ricardo. É um prazer conhecê-lo, Sr. Ricardo. O Sr. Mendes fala muito bem do senhor. Ricardo sorriu, olhando de Luísa para Antônio, com uma expressão conhecedora. O prazer é todo meu, Luísa. E por favor, me chame apenas de Ricardo. Qualquer pessoa que consiga trazer um sorriso de volta ao rosto deste velho rabugento é praticamente da família. Antônio pigarreou, pouco embaraçado. Bem, por que não damos uma volta pela propriedade? Há muito que quero lhe mostrar, Ricardo. Enquanto caminhavam pelos caminhos sinuosos do jardim, Ricardo não pôde deixar de notar as mudanças, não apenas no ambiente, mas no próprio Antônio. Seu amigo, que por tanto tempo parecera uma sombra de si mesmo,
agora caminhava com um propósito renovado, seus olhos brilhando ao explicar cada detalhe do projeto. Em um momento em que Luísa se afastou para instruir alguns trabalhadores, Ricardo aproveitou a oportunidade para falar em particular com Antônio. "Você parece bem. Meu amigo", ele comentou, sua voz carregada de sinceridade. "Melhor do que te vi em anos, na verdade." Antônio assentiu, um sorriso pensativo em seu rosto. "Me sinto melhor, Ricardo. É como se eu tivesse acordado de um longo sono." Ricardo lançou um olhar significativo na direção de Luísa, que conversava animadamente com os trabalhadores a alguns metros de distância. "E imagino que sua bela jardineira tenha algo a ver com isso." Antônio seguiu o olhar de Ricardo, sentindo um calor inesperado subir pelo seu pescoço. "Luísa tem sido instrumental no projeto. Seu conhecimento e dedicação são incríveis." Ricardo murmurou, um brilho de diversão em seus olhos. "Conhecimento e dedicação. Claro, e o fato de ela ser jovem, bonita e claramente encantada, por você não tem nada a ver com isso, não é?" "Ricardo!" Antônio exclamou, surpreso com a franqueza de seu amigo. "Não é nada disso. Luísa é uma colega, uma amiga, nada mais." Ricardo ergueu as mãos em um gesto de rendição, mas seu sorriso não diminuiu. "Se você diz, meu amigo, só estou comentando o que vejo. E o que vejo é um homem que está finalmente permitindo-se viver novamente." Antes que Antônio pudesse responder, Luísa se juntou a eles novamente. "Está tudo bem, senhores?" ela perguntou, notando a expressão perturbada de Antônio. "Perfeitamente bem", Ricardo respondeu alegremente, apenas relembrando os velhos tempos. "Não é, Antônio?" Antônio assentiu distraidamente, ainda processando as palavras de Ricardo. O restante do passeio passou em um borrão para ele, sua mente uma confusão de pensamentos e emoções conflitantes. Mas, tarde naquela noite, após Ricardo ter partido e a propriedade ter se aquietado, Antônio se encontrou no terraço, contemplando o jardim banhado pelo luar. As palavras de seu amigo ecoavam em sua mente, forçando-o a enfrentar sentimentos que havia tentado ignorar. Seria possível? Depois de todo esse tempo, depois de toda a dor e perda, seu coração estava realmente se abrindo para a possibilidade de um novo amor? O som de passos suaves o tirou de seus pensamentos. Luísa apareceu, carregando 2 xícaras de chá. "Pensei que talvez o senhor gostasse de uma bebida quente", ela disse suavemente, oferecendo-lhe uma das xícaras. "A noite está um pouco fria." Antônio aceitou a xícara com um sorriso agradecido, seu coração acelerando involuntariamente com a proximidade de Luísa. "Obrigado, Luísa. Isso é muito gentil da sua parte." Eles ficaram lado a lado, olhando para o jardim em silêncio por alguns momentos. A lua cheia pairava baixa no horizonte, banhando as flores em uma luz prateada etérea. "É lindo, não é?" Luísa murmurou, sua voz quase um sussurro. "Às vezes, quando o vejo assim, sob o luar, quase parece mágico." Antônio virou-se para olhar para ela, observando como a luz da lua suavizava seus traços, realçando a curva delicada de seu pescoço, o brilho em seus olhos. "Sim", ele respondeu suavemente, "é realmente mágico." Seus olhares se encontraram, e por um momento, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade quase palpável entre eles. Luísa foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz tremendo ligeiramente. "Senhor Mendes, Antônio, eu..." Mas antes que ela pudesse terminar, o som estridente do telefone da casa cortou o ar da noite. Antônio piscou como se saindo de um transe. Eu deveria atender isso", ele disse, sua voz rouca. "Pode ser importante." Luísa assentiu, um lampejo de decepção cruzando seu rosto. "Claro, entendo. Boa noite, Senhor Mendes." Enquanto Antônio se apressava para dentro para atender o telefone, ele não pôde deixar de sentir que algo crucial havia sido interrompido, algo que, uma vez iniciado, não poderia ser facilmente ignorado ou esquecido. A ligação era de um fornecedor,
Uma questão trivial que poderia facilmente ter esperado até a manhã seguinte. Quando Antônio voltou ao terraço, Luísa já havia se retirado para seu quarto. Ficando sozinho sob o céu estrelado, Antônio se permitiu pela primeira vez considerar verdadeiramente seus sentimentos por Luísa. A admiração pelo seu trabalho, o conforto de sua presença, a alegria que ela trazia para sua vida, tudo isso se somava a algo que ele não podia mais negar. Com um suspiro profundo, Antônio olhou para o retrato de Helena que ainda mantinha em seu escritório. "O que você diria, meu amor?" Ele murmurou para a imagem sorridente de sua falecida esposa. "Está realmente na hora de seguir em frente?" Enquanto a noite avançava, Antônio permaneceu no terraço, seu coração dividido entre o passado que amava e o futuro que começava a vislumbrar. No jardim abaixo, as rosas balançavam suavemente na brisa noturna, como se acenando em encorajamento silencioso. A mansão das rosas, outrora um monumento à perda e à solidão, agora parecia estar à beira de um novo capítulo. E Antônio, pela primeira vez em anos, sentia-se pronto para virar a página. Os dias que se seguiram à visita de Ricardo foram marcados por uma tensão sutil, quase imperceptível, para quem não conhecesse bem a dinâmica da mansão das rosas. Antônio, agora dolorosamente consciente de seus sentimentos crescentes por Luísa, encontrava-se dividido entre o desejo de se aproximar e o medo de trair a memória de Helena. Luísa, por sua vez, parecia sentir a mudança no comportamento de Antônio. Suas interações, antes fáceis e naturais, agora eram pontuadas por silêncios desconfortáveis e olhares desviados. A jovem jardineira se esforçava para manter a normalidade, mas era evidente que algo havia mudado naquela noite no terraço. Foi em uma tarde particularmente abafada que as coisas chegaram a um ponto crítico. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, prometendo uma tempestade iminente. Antônio e Luísa estavam no jardim, discutindo os últimos detalhes para a inauguração do Jardim Botânico, que estava programada para acontecer em algumas semanas. "Acho que deveríamos considerar uma cobertura temporária para a área de exposição das orquídeas raras", Luísa sugeriu, consultando suas anotações. "O clima tem estado bastante imprevisível ultimamente." Antônio assentiu distraidamente, seus olhos fixos em um ponto distante. "Sim, claro. O que você achar melhor?" Luísa franziu o senho, notando a falta de entusiasmo em sua voz. "Senhor Mendes, está tudo bem? O senhor parece distante nos últimos dias." A pergunta pegou Antônio de surpresa. Ele se virou para encará-la, sentindo seu coração acelerar ao encontrar o olhar preocupado de Luísa. "Eu estou bem." Ele começou, mas as palavras soaram falsas até para seus próprios ouvidos. Um trovão distante ecoou, fazendo ambos olharem para o céu que escurecia rapidamente. Gotas de chuva começaram a cair, primeiro esparsas, depois em um aguaceiro súbito e intenso. "Rápido!" Luísa exclamou, pegando a mão de Antônio instintivamente. "Temos que nos abrigar." Eles correram pelo jardim, a chuva caindo em torrentes, ao seu redor. O caminho até a casa principal parecia longo demais. Então Luísa os guiou para o pequeno gazebo próximo ao lago. Ofegantes e encharcados, eles finalmente alcançaram o abrigo. Antônio se viu subitamente muito consciente da proximidade de Luísa, de suas mãos ainda entrelaçadas, de como a roupa molhada se agarrava às curvas de seu corpo. Isso foi inesperado. Luísa riu nervosamente, soltando a mão de Antônio e tentando arrumar seu cabelo molhado. Antônio não conseguia desviar o olhar. Havia algo de selvagem e belo em Luísa naquele momento. Suas bochechas coradas pelo esforço, seus olhos brilhantes, gotas de chuva cintilando em seus cílios. "Luísa", ele começou, sua voz rouca de emoção. "Eu preciso te dizer algo." Ela se virou para ele, seus olhos se arregalando com a intensidade de seu olhar. "O que foi, Sr. Mendes?" "Antônio", ele corrigiu suavemente. "Por favor, me chame de Antônio." Luísa assentiu, um rubor suave colorindo suas bochechas. "Antônio", ela repetiu, o nome soando como uma carícia em seus lábios. O som de seu nome na voz de Luísa
quebrou as últimas barreiras de resistência de Antônio. Em um movimento impulsivo, ele se aproximou, tomando o rosto dela entre suas mãos. Eu não deveria sentir isso, ele murmurou, seus olhos percorrendo cada detalhe do rosto de Luísa. Depois de Helena, eu pensei, eu jurei que nunca mais... Antônio, Luísa sussurrou, sua voz trêmula de emoção. Está tudo bem, você não precisa dizer nada. Mas ele precisava. As palavras que havia reprimido por tanto tempo agora transbordavam incontroláveis como a tempestade ao seu redor. Você trouxe vida de volta a este lugar, Luísa. Não apenas ao jardim, mas a mim. E eu acho que estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pontuado apenas pelo som da chuva batendo no teto do gazebo e o ocasional estrondo de um trovão distante. Luísa o encarava, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Oh, Antônio, ela finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. Eu também sinto algo por você. Algo que nunca senti antes. Mas... O mas pairou entre eles, pesado e inescapável. Helena! Antônio completou, fechando os olhos por um momento. Luísa assentiu, colocando gentilmente sua mão sobre a de Antônio, ainda em seu rosto. Ela foi... uma parte tão importante da sua vida. Eu não posso substituí-la. Eu sei, Antônio respondeu, abrindo os olhos para encará-la novamente. E não estou pedindo isso. Helena sempre será uma parte de mim. Mas, Luísa, você me fez perceber que meu coração ainda tem espaço para amar. As palavras pairaram entre eles, carregadas de promessa e possibilidade. Lentamente, quase imperceptivelmente, eles se aproximaram um do outro. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, mas rapidamente se aprofundando com anos de emoções reprimidas. Foi Luísa quem finalmente se afastou, seus olhos brilhando com uma mistura de alegria e apreensão. Antônio, isso é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Temos que pensar nisso com cuidado. Há tanto em jogo. Antônio assentiu, sentindo uma mistura de exultação e medo. Você está certa, é claro. Não podemos simplesmente nos deixar levar pela emoção do momento. Eles ficaram ali, no pequeno gazebo, as mãos entrelaçadas enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Era como se o mundo exterior refletisse a turbulência de suas emoções, selvagem, imprevisível, mas também incrivelmente vivo. Quando a chuva finalmente começou a diminuir, eles saíram de seu abrigo, caminhando lentamente de volta à mansão. O ar estava fresco e limpo, carregado com o aroma de terra molhada e flores recém-lavadas. Ao chegarem à porta da frente, Antônio se virou para Luísa. Precisamos conversar mais sobre isso, ele disse suavemente. Sobre nós, sobre o futuro. Luísa assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sim, precisamos, mas não hoje à noite. Acho que ambos precisamos de um tempo para processar o que aconteceu. Antônio concordou, resistindo ao impulso de puxá-la para outro beijo. Boa noite, então, Luísa. Boa noite, Antônio, ela respondeu, seu nome ainda soando novo e emocionante em seus lábios. Enquanto Luísa se afastava em direção ao seu quarto nos fundos da propriedade, Antônio entrou na mansão, seu coração mais leve do que havia estado em anos. Ele se dirigiu ao seu escritório, parando diante do retrato de Helena. Meu amor, ele sussurrou para a imagem sorridente de sua falecida esposa. Espero que você possa entender. Espero que, onde quer que esteja, você esteja feliz por mim. Naquela noite, enquanto a tempestade se acalmava lá fora, tanto Antônio quanto Luísa passaram horas acordados, relembrando o momento no gazebo, sonhando com possibilidades futuras, mas também ponderando sobre os desafios que certamente enfrentariam. O jardim, lavado pela chuva e brilhando sob a luz da lua que agora espreitava entre as nuvens em dispersão, parecia vibrar com uma energia renovada. As rosas, seus botões pesados com gotas de chuva, pareciam prontas para desabrochar com uma beleza ainda maior na manhã seguinte. Na mansão das rosas, uma nova história de amor estava começando a florescer, tão delicada e promissora quanto os primeiros brotos da primavera.
E embora o caminho à frente fosse incerto, havia uma sensação inegável de esperança no ar. A promessa de um novo começo, de um amor que, como as rosas no jardim, tinha o poder de florescer mesmo após as tempestades mais ferozes. Os dias que se seguiram ao beijo no gazebo foram um turbilhão de emoções para Antônio e Luísa. Ambos se encontravam em um delicado equilíbrio entre a excitação de seus sentimentos recém-descobertos e a cautela necessária para navegar neste novo território emocional. O trabalho no jardim botânico continuava, servindo como uma bem-vinda distração e, ao mesmo tempo, como um constante lembrete do que os havia aproximado. Cada rosa plantada, cada caminho traçado, parecia carregar um novo significado, uma promessa silenciosa de um futuro compartilhado. Foi numa tarde tranquila, cerca de uma semana após a tempestade, que Antônio finalmente reuniu coragem para ter a conversa que ambos sabiam ser necessária. Ele encontrou Luísa no viveiro, cuidando de algumas mudas delicadas de orquídeas. Luísa, ele chamou suavemente, não querendo assustá-la. Ela se virou, um sorriso iluminando seu rosto ao vê-lo. "Olá, Antônio. Veio ver as novas orquídeas?" Ele sorriu de volta, sentindo seu coração acelerar, como sempre acontecia na presença dela. "Na verdade, vim ver você. Pensei que talvez pudéssemos conversar sobre nós." O sorriso de Luísa vacilou por um momento, substituído por uma expressão mais séria. "Claro," ela respondeu, tirando as luvas de jardinagem. "Vamos dar uma volta?" Eles saíram do viveiro e caminharam lado a lado pelos caminhos sinuosos do jardim. O silêncio entre eles estava carregado de expectativa e uma pitada de nervosismo. Finalmente, Antônio parou perto de um banco de pedra, convidando Luísa a se sentar com ele. Respirando fundo, ele começou. "Luísa, o que aconteceu no gazebo? Não foi um impulso do momento para mim. Meus sentimentos por você têm crescido há algum tempo, e aquele beijo apenas confirmou o que eu já suspeitava. Estou me apaixonando por você." Luísa o encarou, seus olhos brilhando com emoção. "Oh, Antônio," ela sussurrou, "eu também tenho sentimentos fortes por você, mas é complicado." Antônio completou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Luísa assentiu. "Exatamente. Há tanto em jogo aqui. Não é apenas sobre nós dois. Há a memória de Helena, o jardim botânico, nossa diferença de idade." Antônio pegou as mãos de Luísa entre as suas, seu toque gentil, mas firme. "Eu sei, acredite. Tenho pensado em tudo isso constantemente. A memória de Helena. Ela sempre será uma parte de mim, Luísa. Mas estou começando a entender que amar você não significa trair o que tive com ela." Lágrimas se formaram nos olhos de Luísa. "Eu nunca quis tomar o lugar dela, Antônio. Nunca quis que você sentisse que estava substituindo-a. E você não está," Antônio assegurou, sua voz firme. "O que sinto por você é diferente, novo. É como um jardim que floresce em um terreno que eu pensei que nunca mais daria vida. Você não está substituindo as flores antigas. Luísa, você está plantando novas." As palavras de Antônio tocaram Luísa profundamente. Ela apertou as mãos dele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Você tem um jeito com as palavras, sabia? Especialmente quando usa metáforas de jardinagem." Ambos riram suavemente, a tensão do momento se dissipando um pouco. "E quanto ao jardim botânico?" Luísa perguntou após um momento. "É o seu sonho, Antônio. Nosso projeto. E se as coisas não derem certo entre nós? Não quero arriscar tudo o que construímos aqui." Antônio assentiu, compreendendo suas preocupações. "É um risco, não posso negar. Mas, Luísa, olhe ao nosso redor." Ele fez um gesto amplo englobando o jardim. "Tudo isso nasceu da nossa parceria, da nossa amizade. Se pudermos construir algo tão belo trabalhando juntos, imagine o que poderíamos fazer se dessemos uma chance ao amor." As palavras de Antônio pairaram no ar entre eles, carregadas de esperança e possibilidade. Luísa fechou os olhos por um momento, como se absorvesse não apenas as palavras, mas também o aroma das flores ao seu redor, o calor do sol em sua pele, a sensação das mãos de Antônio nas suas. Quando ela abriu os olhos novamente,
Havia uma determinação nova em seu olhar. Você está certo, ela disse suavemente. Talvez seja um risco, mas é um risco que estou disposta a correr, se você estiver. O rosto de Antônio se iluminou com um sorriso que Luísa nunca havia visto antes. Era um sorriso de pura alegria, sem vestígios da melancolia que geralmente o acompanhava. Sem uma palavra, ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Ficaram assim por um longo momento, o mundo ao redor deles desaparecendo. Quando finalmente se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também sorrisos radiantes. Então, Antônio disse, sua voz rouca de emoção, "O que fazemos agora?" Luísa riu suavemente. "Bem, acho que poderíamos começar com um encontro adequado. Que tal um jantar? Algo fora da mansão, apenas nós dois." Antônio sorriu, sentindo-se subitamente nervoso como um adolescente. Um encontro, isso soa perfeito. Eles passaram o resto da tarde planejando seu primeiro encontro oficial, discutindo restaurantes e atividades com o entusiasmo de um novo casal. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Antônio e Luísa caminharam de volta à mansão de mãos dadas. Ao chegarem à porta da frente, Antônio se virou para Luísa. "Sabe", ele disse, um brilho travesso em seus olhos, "acho que devemos um agradecimento àquela tempestade." Luísa riu, balançando a cabeça. "Quem diria que um pouco de chuva poderia mudar tudo?" "Bem", Antônio respondeu, puxando-a para mais perto, "dizem que as melhores flores surgem após as tempestades mais fortes." E com isso ele a beijou novamente, desta vez sem hesitação, sem medo. Era um beijo cheio de promessa, de esperança, de um futuro que ambos mal podiam esperar para explorar juntos. Quando se separaram, ofegantes e sorridentes, Luísa sussurrou, "Acho que acabamos de plantar algo realmente especial aqui, Sr. Mendes." Antônio riu, o som ecoando pela propriedade. "Sem dúvida, senhorita Luísa, e mal posso esperar para ver florescer." Naquela noite, enquanto a mansão das rosas se aquietava, havia uma energia nova no ar. No jardim, as rosas pareciam se inclinar umas para as outras como se compartilhassem um segredo. A lua alta no céu banhava tudo com uma luz prateada, transformando o jardim em um cenário de conto de fadas. E em seus respectivos quartos, Antônio e Luísa adormeceram com sorrisos nos rostos, seus corações cheios de esperança e antecipação pelo que o futuro reservava. O amor, como as mais belas flores, havia encontrado um modo de brotar mesmo no solo mais inesperado, prometendo uma primavera de possibilidades infinitas. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à Mansão das Rosas. O romance entre Antônio e Luísa floresceu tão belamente quanto as flores que cuidavam juntos, trazendo uma atmosfera de renovação e alegria que há muito tempo não era sentida naquele lugar. Seu primeiro encontro oficial foi em um pequeno restaurante italiano na cidade vizinha. Antônio, nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro, surpreendeu Luísa com um buquê de rosas cultivadas por ele mesmo no jardim da mansão. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão significativo, deixou Luísa emocionada. Durante o jantar, conversaram por horas, descobrindo novas facetas um do outro que o trabalho diário no jardim não havia revelado. Antônio falou sobre sua juventude, seus sonhos antes de conhecer Helena, e como a perda dela o havia transformado. Luísa, por sua vez, compartilhou histórias de sua infância na fazenda, seu amor pela natureza desde pequena e seus próprios sonhos e aspirações. À medida que a noite avançava, ambos se surpreenderam com a facilidade com que se abriam um para o outro. Era como se, ao permitirem que seus sentimentos florescessem, tivessem desbloqueado uma nova profundidade em seu relacionamento. De volta à mansão, caminhando de mãos dadas pelo jardim iluminado pela lua, Antônio parou subitamente, virando-se para Luísa. "Sabes", ele disse, sua voz suave na noite tranquila, "há tanto tempo não me sentia assim, tão vivo." Luísa sorriu, apertando gentilmente sua mão. "Eu entendo. É como se tudo fosse novo novamente, não é? Como ver o jardim pela primeira vez na primavera,
Antônio assentiu, puxando-a para mais perto. Exatamente. E você, Luísa, você é minha primavera. O beijo que se seguiu foi terno e apaixonado, selando uma promessa silenciosa de um futuro compartilhado. Nos dias que se seguiram, Antônio e Luísa encontraram um equilíbrio entre seu romance florescente e o trabalho no jardim botânico. Se antes já trabalhavam bem juntos, agora sua sintonia era quase palpável. Eles se moviam pelo jardim como se dançassem, antecipando as necessidades um do outro, complementando-se perfeitamente. O projeto do Jardim Botânico, impulsionado por essa nova energia, avançava rapidamente. As áreas temáticas tomavam forma, cada uma mais impressionante que a anterior. O roseiral, em particular, era um espetáculo de cores e fragrâncias, refletindo o amor que agora preenchia a mansão das rosas. Uma tarde, enquanto trabalhavam na nova estufa de orquídeas, Dona Benta os observava de longe, um sorriso conhecedor em seu rosto enrugado. Ela se aproximou de Antônio quando Luísa se afastou para buscar algumas ferramentas. "O senhor parece feliz, senhor Antônio", ela comentou, sua voz cheia de afeto maternal. Antônio sorriu, seus olhos seguindo Luísa. "Eu estou, Dona Benta. Mais do que pensei ser possível novamente." A velha governanta assentiu sabiamente. "Sabe, às vezes a vida nos surpreende. Quando pensamos que uma flor morreu, descobrimos que ela apenas estava adormecida, esperando a estação certa para florescer novamente." As palavras de Dona Benta tocaram Antônio profundamente. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com emoção contida. Você acha que Helena aprovaria? Que ela entenderia?" Dona Benta colocou uma mão gentil no braço de Antônio. "Oh, meu querido, tenho certeza que sim. A senhora Helena sempre quis sua felicidade acima de tudo. E olhe para este jardim. Ele nunca esteve tão vivo, tão cheio de amor. Isso é um testemunho do que vocês dois construíram juntos, honrando a memória dela." Antônio sentiu um nó na garganta, emocionado pelas palavras da governanta. Ele a abraçou brevemente, grato por sua sabedoria e apoio. Quando Luísa retornou, encontrou Antônio com um brilho renovado nos olhos. Ela o olhou interrogativamente, mas ele apenas sorriu, puxando-a para um abraço espontâneo. "O que foi isso?" ela perguntou, rindo suavemente. "Apenas gratidão", ele respondeu, beijando-a suavemente. "Por você, por nós, por tudo isso." À medida que os dias se transformavam em semanas, o relacionamento de Antônio e Luísa se aprofundava, assim como as raízes das plantas que cuidavam juntos. Eles aprenderam a navegar pelos desafios que surgiam, sejam eles relacionados ao jardim ou a seus próprios corações. Houve momentos difíceis, é claro. Ocasionalmente, Antônio se pegava lutando com a culpa, temendo estar traindo a memória de Helena. Nesses momentos, Luísa estava lá, paciente e compreensiva, lembrando-o gentilmente que o amor não é uma quantidade finita, que ter espaço em seu coração para ela não diminuía o que ele sentira e ainda sentia por Helena. Por sua vez, Luísa às vezes se sentia insegura, preocupada em estar sempre à sombra de uma mulher que não podia conhecer. Mas Antônio, com sua gentileza e devoção, mostrava-lhe repetidamente que o que tinham era único e especial por si só. Uma noite, cerca de 2 meses após seu primeiro encontro, Antônio surpreendeu Luísa com um jantar especial no gazebo do jardim. Ele havia decorado o local com luzes de fadas e velas, criando uma atmosfera mágica. Enquanto saboreavam a sobremesa, um delicioso tiramisu preparado por Dona Benta, Antônio pegou as mãos de Luísa nas suas, seu olhar intenso e cheio de emoção. "Luísa", ele começou, sua voz tremendo ligeiramente, "estes últimos meses têm sido extraordinários. Você trouxe luz de volta à minha vida de uma maneira que eu nunca pensei ser possível novamente." Luísa sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Oh, Antônio, você fez o mesmo por mim. Nunca imaginei que encontraria um amor assim." Antônio respirou fundo, reunindo coragem para o que viria a seguir. "Luísa, eu sei que pode parecer precipitado, mas a vida me ensinou que quando encontramos algo precioso, devemos agarrá-lo com ambas as mãos.
Ele fez uma pausa, alcançando algo em seu bolso. Eu quero construir uma vida com você. Aqui, neste jardim que cultivamos juntos, nesta casa que você ajudou a encher de vida novamente. Com isso, ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel delicado com uma pedra que lembrava o rosa suave das primeiras flores da primavera. Luísa Santos, você me daria a honra de se casar comigo? Luísa ficou sem palavras por um momento, seus olhos alternando entre o rosto ansioso de Antônio e o anel em suas mãos. Quando finalmente encontrou sua voz, estava embargada pela emoção. Sim, ela sussurrou então mais forte, sim, Antônio. 1000 vezes sim. Antônio deslizou o anel em seu dedo, suas mãos tremendo ligeiramente. Quando se levantou para beijá-la, ambos tinham lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria, de esperança, de um amor que havia florescido contra todas as probabilidades. Beijo foi interrompido pelo som de aplausos. Virando-se, surpresos, viram Dona Benta e alguns dos funcionários da mansão observando a cena de longe, todos com sorrisos radiantes em seus rostos. Rindo e chorando ao mesmo tempo, Antônio e Luísa acenaram para o pequeno grupo, seus corações transbordando de felicidade. Naquela noite, a Mansão das Rosas parecia vibrar com uma energia especial, como se as próprias paredes e o jardim ao redor celebrassem o amor que havia renascido dentro de seus limites. Mais tarde, caminhando de mãos dadas pelo jardim sob o céu estrelado, Antônio e Luísa faziam planos para o futuro, não apenas para o Jardim Botânico, que estava prestes a ser inaugurado, mas para sua vida juntos. Sabe, Luísa disse suavemente, olhando para seu anel de noivado. Quando vim trabalhar aqui pela primeira vez, nunca imaginei que encontraria não apenas um lar, mas o amor da minha vida. Antônio sorriu, puxando-a para perto. E eu nunca imaginei que encontraria uma razão para viver novamente, muito menos para amar. Você é meu milagre, Luísa. Enquanto se beijavam sob o luar, rodeados pelas rosas que haviam cuidado juntos, ambos sentiram uma profunda sensação de gratidão e esperança. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas, como um jardim pronto para florescer na primavera. A Mansão das Rosas, outrora um símbolo de perda e solidão, agora pulsava com nova vida e amor. E no centro de tudo, como as mais belas rosas do jardim, estavam Antônio e Luísa, dois corações que haviam encontrado um no outro não apenas o amor, mas um novo começo. A notícia do noivado de Antônio e Luísa se espalhou rapidamente, não apenas pela Mansão das Rosas, mas por toda a cidade vizinha. A história do viúvo recluso que encontrou o amor novamente com a jovem jardineira capturou a imaginação de todos, tornando-se quase uma lenda local. Os preparativos para o casamento coincidiram com os últimos detalhes para a grande inauguração do Jardim Botânico. Era como se a Mansão das Rosas estivesse se preparando para dois grandes eventos que simbolizavam renascimento e novos começos. Uma manhã, cerca de um mês antes da data marcada para a inauguração e 2 meses antes do casamento, Antônio encontrou Luísa no roseiral, aparentemente perdida em pensamentos enquanto podava algumas rosas. 1 centavo por seus pensamentos, ele disse suavemente, aproximando-se por trás e envolvendo-a em um abraço. Luísa sorriu, recostando-se nele. Estava apenas pensando em como tudo mudou tão rapidamente. Às vezes parece um sonho. Antônio beijou sua têmpora carinhosamente. Se é um sonho, espero nunca acordar. Virando-se em seus braços, Luísa o encarou, seu rosto subitamente... Sério, Antônio, há algo que precisamos discutir, algo importante. O coração de Antônio acelerou, uma pontada de preocupação cruzando seu rosto. O que foi, meu amor? Luísa respirou fundo, reunindo coragem. É sobre o futuro, nosso futuro. Antônio, eu quero ter filhos, formar uma família com você. Mas sei que você já teve uma família antes com Helena e não sei se... Antônio a silenciou com um beijo suave. Quando se afastou, seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Oh, Luísa, ele sussurrou, nada me faria mais feliz do que ter uma família com você.
O rosto de Luísa se iluminou com um sorriso radiante. Verdade? Você realmente quer isso? Antônio assentiu, acariciando o rosto dela gentilmente. Mais do que qualquer coisa. Sabe, por muito tempo após perder Helena, pensei que minha chance de ser pai novamente tinha passado. Mas você, meu amor, você me fez acreditar em segundas chances, em novos começos. Luísa o abraçou forte, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Oh, Antônio, mal posso esperar para começarmos essa nova aventura juntos. Naquele momento, como se o universo quisesse confirmar a beleza daquele instante, uma borboleta azul pousou em uma rosa próxima, suas asas cintilando ao sol. Antônio e Luísa observaram, maravilhados, vendo naquele pequeno ser um símbolo de transformação e esperança. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. A data da inauguração do Jardim Botânico se aproximava rapidamente e havia 1000 detalhes para serem finalizados. Antônio e Luísa trabalhavam incansavelmente, mas sempre encontravam momentos para estar juntos, para sonhar com seu futuro. Uma tarde, enquanto supervisionavam a instalação de uma nova fonte no centro do jardim, Ricardo apareceu de surpresa. O advogado sorriu ao ver o casal trabalhando em perfeita sintonia. Bem, ele disse aproximando-se, parece que o amor realmente faz milagres.